Fala pessoal, aqui é o Jonathan e hoje a gente vai reagir a um vídeo do Fábio Porchat. Então, sem muitas delongas, vamos ao vídeo de hoje. Do Fábio Porchat é ateu e respondeu pra gente qual é a origem do universo, na opinião dele. Vamos ver. Qual a origem do universo? Que eu vou lá saber? Não faço a menor ideia. Se Einstein não sabe, como é que eu vou saber? Ah, mas então se Deus não existe, quem criou o universo? Mas aí eu pergunto, se eu soubesse essa pergunta, eu não estava aqui falando com vocês. Eu estava com o Nobel do lado, com esse... Gente, eu estaria comemorando com um champanhe pro alto, abraçado de gente, fazendo coisas loucas. A gente não sabe. Agora, não é porque a gente não sabe, significa que então é Deus. Até outro dia, por que chovia? Ninguém sabia. Então era Deus. Deus é uma ótima resposta para perguntas. O Deus é um porquê sim da sua mãe. Por que eu tenho que ir agora para a escola? Porque sim. Porque eu sou sua mãe e estou mandando. É Deus, é essa a resposta para todo mundo. A gente não faz a menor ideia. Até porque se Deus criou o universo, quem criou Deus? Não, já criou Deus. Deus já existia desde o sempre, mas antes do sempre existia alguma coisa. Enfim, a gente não sabe, a gente não faz a menor ideia. E imagino que a humanidade não vai estar aqui há muito tempo para conseguir dizer qual é a origem do universo. Até agora, a gente está descobrindo aos pouquinhos umas coisinhas malucas. Eu vou acreditando na ciência. Enquanto estão me provando coisa, eu vou indo atrás. Mas enquanto a resposta é porque Deus criou, isso aí não me satisfaz, não. Então vocês puderam ver aqui a resposta do Fábio Porchat sobre a relação de Deus, né? Ele prova ser uma pessoa que não tem crença nenhuma em alguma divindade. Então, é assim. Então vamos dar aqui uma resposta, que o vídeo é de react, né? De reação ao vídeo. Ele disse sobre cientistas, que a ciência diz isso, e ele acredita na ciência, e a ciência envolve ele a não acreditar numa divindade. Vou iniciar aqui com Aristóteles. O Aristóteles, quando ele fala sobre a metafísica, conhecida como a metafísica de Aristóteles, ela diz assim, para Aristóteles, a metafísica é a ciência mais elevada, suprema, pois as causas das causas terá que se chegar numa causa incausada necessariamente, que só pode ser admitida pela existência de um Deus supremo que pensa e contempla a si mesmo, e a admiração, fonte do filosofar, é uma atitude metafísica. Eu lembrei disso porque quando o Porchat, ele fala, né, sobre as causas anteriores, tipo o que vem, tipo o que causou essa divindade, eu lembrei da metafísica de Aristóteles. E ela continua dizendo, por exemplo, deixa eu colocar aqui na tela para vocês também, aqui, já Aristóteles considera que Deus é o primeiro motor ao qual necessariamente se filiava a cadeia de todos os movimentos, pois tudo o que se move é movido por outra coisa. Não pode existir efeito sem causa. Então nós estamos vendo que diante da lógica aqui de Aristóteles, tudo que é movido por algo. Logo, o primeiro motor do universo não pode se mover. Ele tem que estar aqui parado, porque se ele se mover, significa que ele é movido por alguma coisa. Logo, ele não é eterno e não é o primeiro. Ou seja, a metafísica de Aristóteles ela lida muito com essa questão intelectual, para explicar sobre a necessidade de um arquiteto, um criador do universo. Deixa eu colocar outra questão aqui. O Einstein, né? Ele disse assim: a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. E se eu não me engano, o Fábio Porchat, quando ele iniciou o vídeo, ele falou sobre isso, né? Se nem o Einstein sabe, ou seja, é porque ele tem uma consideração de que o Einstein é uma pessoa, é um verdadeiro cientista, né? Então, o próprio Einstein, pessoal, eu não sei se o Fábio, ele sabe disso, mas Einstein, ele acreditava em um criador do universo, entende? Então, essa ideia de que os cientistas inteligentes não acreditam em Deus, essa é uma farsa. Até porque a maioria das pessoas que ganharam o prêmio Nobel, elas acreditavam na existência de Deus. Ou seja, uma das pessoas grandes e inteligentes da história da humanidade, no caso o Albert Einstein, ele acreditava no arquiteto do universo. Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, outra informação interessante aqui, 65% dos ganhadores do prêmio Nobel foram cristãos. Aqui está uma lista não exaustiva de alguns dos ganhadores de prêmios que se identificaram publicamente como cristãos. Ou seja, essa ideia de que a maioria dos cientistas que ganham o prêmio Nobel são ateus é uma farsa, pessoal. Até porque as estatísticas mostram intelectivamente que 65% dos ganhadores do prêmio Nobel eram pessoas que acreditavam na existência de um criador do universo. Aqui, para a gente finalizar e o vídeo não ficar muito longo, eu quero citar alguns deles aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui o Lord Heidegger, do Reino Unido, ele que era anglicano, né? Ele mostra assim, aqui na questão do prêmio Nobel dele, né? De física, ele fala assim, ó, por suas investigações das densidades dos gases mais importantes e por sua descoberta do argônio em conexão com esses estudos. Então ele teve uma descoberta muito interessante e foi um desses. Aqui nós temos o Joseph John Thomson, do Reino Unido, que é anglicano também.
E coloca aqui, por suas investigações teóricas e experimentais sobre a condutividade elétrica por gases. Então a gente tem várias descobertas, vários estudos científicos feitos por pessoas que não eram ateus, aliás, eram teístas, eram pessoas que acreditavam na existência do Criador. Outra aqui interessante, a gente tem o Guglielmo Marconi, da Itália, né? Ele que era católico romano, ele diz, tem a questão dele fala o seguinte, né? Por sua contribuição para o desenvolvimento da telegrafia sem fio. Então a gente está vendo aqui pessoas de peso, de gabarito, que eram cientistas e que mesmo assim acreditavam na existência do Criador. Deixa eu falar mais uma aqui. A gente tem aqui a gente já falou 3, a gente tem o Max von Laue, Alemanha, cristão também. Por sua descoberta da difração do raio-x por cristais, um passo importante no desenvolvimento da espectroscopia de raio-x. Para falar o último aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, o Charles Glover Barclay, do Reino Unido, ele que era da igreja metodista, né? Da questão da pesquisa científica dele, diz assim, né? Por sua descoberta da característica da radiação Röntgen dos elementos, outro passo importante no desenvolvimento da espectroscopia do raio-x. Ou seja, nós estamos vendo aqui que diante da história, você não pode dizer eu não acredito em Deus porque eu acredito na ciência. Você está completamente errado, porque o objetivo da ciência não é dizer se Deus existe ou não. É lidar com outras coisas, lidar com fatores científicos, coisas que podem ser examinadas, como lidar com um Deus que é eterno e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, a ciência não consegue abarcar esse Deus que nós dizemos que é um axioma. Um axioma é uma coisa que nós sabemos, que é evidente que existe, é evidente a sua existência, porém eu não consigo prová-lo porque ele está além do método científico, ok? Então esse vídeo aqui foi para mostrar um pouquinho que aqueles cristãos também, ou judeus, pessoas que creem em Deus, são também pessoas inteligentes. E essa questão de dizer que os crentes são burros é totalmente negativo, pessoal. Pelo contrário, nós temos mais de 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel que eram pessoas que acreditavam na existência de Deus.